Bora relembrar com as 3 mais pedidas da história da Mix. A qualquer momento, aqui na Mix. O melhor mix do Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Mix. Mix 744, estamos de volta com o nosso J-Mix, recebendo aqui o secretário de Assuntos Portuários e de Emprego da Prefeitura de Santos, o Bruno Orlandi. Obrigada, primeira vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo, vamos falar de vários assuntos importantes na cidade. Obrigado, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui no Jornal da Mix. Bom dia. Um prazer enorme poder estar aqui e falar um pouquinho da nossa cidade, do nosso porto. A gente falava aqui no intervalo a respeito da Caravana do Emprego, que foi um sucesso, recentemente teve. Acho que a gente até brinca aqui que a gente tem o nosso RH da Mix, que a gente sempre todo dia de vagas. Então, às vezes as pessoas têm aquela ideia, poxa, eu estou há X tempo desempregado, preciso de uma oportunidade. A prefeitura, o poder público e até as empresas, a gente tem observado que a oferta de vagas tem aumentado. Como é que vocês enxergaram essa caravana? De fato, teve essa procura? E não só as pessoas irem lá entregar o currículo, mas o pós, que é importante. Não, teve sim, de fato. Aliás, parabenizar vocês por esse trabalho de RH da Mix, é muito importante. E o Centro Público de Emprego, ele faz esse trabalho de captar oportunidades em Santos e colocar à disposição de toda a população. Mas a gente identificou que, apesar do Centro Público funcionar no pouco a tempo, no centro da cidade, no horário comercial, todos os dias, algumas pessoas ainda tinham dificuldade de ir até lá, seja porque ficava em casa com o filho, com o neto, ou às vezes por conta até do custo do transporte, acabava que apertava a família naquele fim de semana para ela poder se transportar até lá. E o que a gente fez? Levamos a oportunidade às pessoas. Então, a gente montou a Caravana do Emprego e a gente leva todas as oportunidades aos lugares que mais têm dificuldade de acesso. Então, hoje, a gente acaba indo em praticamente todos os bairros da cidade, levamos os funcionários da secretaria, equipamentos, computadores, impressoras e todas as vagas que a gente tem lá. Nesse fim de semana, passou, a gente estava no Leonardo Nunes, ali no Castelo, lá da Areia Branca, Vila São Jorge, conseguimos levar mais de 200 oportunidades de emprego e tivemos lá passando mais de 500 pessoas. Junto com isso, levamos atividades de serviço público, como o PROCON, o CADOG, orientação jurídica, odontomóvel, lazer para as crianças, ou seja, uma gama de políticas públicas para poder colocar à disposição da população, mas como principal mote, de fato, a qualificação, o time do emprego estava lá e a entrega da oportunidade. Legal, Bruno. Eu queria também entrar num ponto que, assim, o Porto, Santos, no geral, né, nós vamos receber aí quase 13 bilhões nos próximos 4, 5 anos, vamos dizer assim. Entre o Porto, entre o Parque Valongo, entre o túnel Santos-Guarujá. Você, como secretário de Assuntos Portuários e Emprego, eu acho que tudo encaixa ali junto à mesma coisa, né? Tanto essa questão de empregos que nós teremos nesses próximos anos diretos ou indiretos e também as questões portuárias. Como você que está ali todo dia, você analisa os próximos 5, 6, 10 anos talvez aqui do Porto Santos da Baixada, essa evolução que a gente vai vir a ter. Acredito que agora eu ia falar possa, mas já está assinado, né? Já tudo ali, só colocar pedra fundamental mesmo, acho que a gente já vai começar a ver o resultado daqui a uns anos. Com certeza, é um momento ímpar para a nossa história, de fato o Porto de Santos crescendo muito, batendo cada vez mais recorde e agora com esse alinhamento importantíssimo, esfera federal, estadual, municipal, trazendo mais investimentos públicos e investimentos privados, dando conta de inúmeras obras, como você bem colocou, o túnel Santos-Guarujá, o Parque Valongo, obras de dragagem, acesso terrestre, enfim, inúmeras questões que são importantes para o crescimento do Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul, o maior equipamento logístico do Hemisfério Sul, bate recordes a cada ano, mas precisa de investimento para que possa continuar sendo esse gigante que é. E esses investimentos dão conta não só de estruturas privadas, mas também de acesso, como o aprofundamento do canal, como acesso terrestre para que aqui cheguem os modais rodoviários, como investimento na ferrovia interna do Porto de Santos para que a gente possa crescer a malha ferroviária, ou seja, investimentos esses que tornam cada vez mais o Porto de Santos uma referência no mundo,
Hoje o Porto de Santos é um dos maiores portos do mundo, o maior do Hemisfério Sul, e mais do que isso, traz consigo a responsabilidade premente nos dias de hoje. Por quê? O Porto de Santos teve os seus momentos de maior dificuldade no passado e hoje vive um alinhamento de ideias importante, mostrando que o Porto de Santos está na pauta, ele está na agenda. E esses investimentos assinados e anunciados pelo ministro de Portos e Aeroportos e algumas outras autoridades que participaram do evento demonstram o quanto o Porto de Santos é importante para o crescimento do Brasil. Em detalhe, isso de Modaes é importante, porque nós temos aqui, acho que é um dos poucos portos que o acesso é muito próximo, tanto ferroviário, terrestre e marítimo. Então, e agora futuramente o aéreo, que também vai ser mais um modal. Ou seja, não tem desculpa para as cargas chegarem até aqui, mas algo que tem sido... Nosso porto multimodal, né? Exato. Mas algo que tem sido muito discutido, e até a gente sabe que foge da competência da prefeitura, mas que vocês estão nos debates, é a questão da segurança. A gente vê cada vez mais, recentemente até uma dica de cultura, mas vale a pena para entender. Tem uma série na Netflix chamada Mão de Ferro, que fala do Porto de Barcelona, e fala como as drogas entram por lá. E eu acho que recentemente, até a Alfândega e a Receita Federal e a Polícia Federal têm investido mais em equipamentos, mas a vistoria, ela é mínima perto da quantidade de carga que se movimenta, é praticamente impossível. Como que a Prefeitura também ajuda com as câmeras de monitoramento e com as ideias discutidas em conjunto? Olha, você bem colocou agora, a gente fez uma ação recente, que foi o compartilhamento do nosso monitoramento com a Autoridade Portuária de Santos. Santos tem aproximadamente 1.700 câmeras de monitoramento e a Autoridade Portuária também tem um parque considerável de monitoramento nas suas câmeras espalhadas pelo porto. O que a gente fez? Tinha alguns pontos no município que o Porto não tinha acesso e algumas áreas do Porto que o município não tinha acesso. A gente fez um convênio em termos de cooperação para compartilhamento de imagens. Então, hoje, quase 50 câmeras do município e quase 50 câmeras da Autoridade Portuária compartilham a imagem com o Centro de Controle Operacional de ambas as instituições, mas mais do que isso, a gente colocou um guarda portuário dentro do Centro de Controle Operacional da Prefeitura. O que significa isso? Mais estratégia, mais eficiência, mais resultado no combate. Por outro lado, é importante destacar algumas ações que a própria Marinha do Brasil tem feito aqui. Sim. Nós tivemos a GLO, foi um trabalho que começou com o último capitão dos portos, Robledo, hoje o comandante Marcos André dá sequência a esse trabalho. Continua? Não. Me parece que encerrou a sua movimentação, ou está para encerrar agora? Não, ela encerrou. Encerrou, foi junto com a Operação Verão agora? Foi. Isso, fez um encerramento conjunto. Mas o outro ponto que eu ia falar, que foi a continuidade, que não era GLO, mas acaba tendo um trabalho na prática, que foi a chegada dos fuzileiros. Sim. Sim. E essa chegada é fantástica, importantíssima para a contribuição. Era um espaço que a gente há muito tempo lutava para o retorno e no último comando aqui da capitania a gente conseguiu, agora a prefeitura fixo, auxiliou. De forma fixa. De forma fixa, eles estavam no final da Afonso Pena, ao lado da perimetral, de frente ao porto. E hoje a gente tem mais uma vez a oportunidade de contar com esse reforço na segurança. Então, ações como essa impactam positivamente. Ontem mesmo nós tivemos apreensões aqui no Porto de Santos. 215 quilos de cocaína. Só um destaque. Os fuzileiros estiveram aqui em 2018 na greve dos caminhoneiros e fizeram a diferença auxiliando ali nesse trabalho de fiscalização que é muito importante. É importante a gente sempre trazer também, como o Bruno falou, as câmeras do Prefeitura compartilhadas não só geram, acho que, mais segurança, mas essa comunicação mais rápida. Ela é uma integração, como quando a gente sempre fala da integração porto-cidade. Eu acho que agora chegou num ponto que a gente tem essa integração que se falava há anos e agora você começa a ver literalmente como se integra de uma forma melhor, né? Exatamente isso, Odinho. Importante destacar, eu não sei se todo mundo conhece, o Centro de Controle Operacional da Prefeitura, ele ocupa metade do embasamento da Prefeitura, embaixo do andar térreo. É uma área muito grande e a gente conta ali com representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da CET, da Defesa Civil, da Guarda Municipal, da própria Guarda Portuária a partir de agora. Então, você tem cada vez mais os serviços públicos integrados, não importando se são municipais, estaduais ou federais, fazendo a gestão, porque a grande verdade é que o cidadão mora na cidade. Não importa para onde. É isso, ele quer um serviço de qualidade. E assim, a gente, quando fala de cidade, a gente tem que pensar na outra cidade também, que margeia o Porto, que agora já. Essas ações também em conjunto que têm sido feitas, a gente observa que fazia tempo que não se tinha um diálogo em conjunto.
Antes era meio que cada um com as suas pernas. A gente tem visto que tanto na questão do aeroporto quanto do túnel, tanto o prefeito Rogério Santos quanto o prefeito Walter Suman têm conversado. E vimos que recentemente, até o prefeito esteve aqui e conversou com a gente, Guarujá propôs algumas alterações no projeto do túnel. No seu entendimento, você que viu o projeto, que está por dentro do assunto, em Santos, talvez não tenha esse problema de logística em relação a caminhão, porque a cidade tem um outro preparo. Mas será que não vai impactar, por exemplo, as pessoas que hoje utilizam a perimetral como passeio, entre aspas, carros de passeio, que ela foi desenvolvida para caminhão? Não, precisa fazer algumas adaptações, sim. Eu acompanhei de perto o projeto, faço parte da comissão que foi instruída na autoridade portuária e esse trabalho precisa, obviamente, ser refinado. Hoje, se tem utilizado o projeto que foi apresentado primeiro por conta das licenças ambientais, hoje já essa licença é só ser renovada, já está de acordo na CETESB, mas a gente precisa ter a margem para alterar a desembocadura no futuro. Por quê? No Guarujá, como você muito bem colocou, existem algumas questões de acesso logístico complicados. E foi bom esse estudo do Guarujá, Excelente. Foi na Rua do Aldubo, não comporta mais. Não comporta. E aproveita o investimento para se fazer toda a logística da desembocadura. É importantíssimo. A Prefeitura do Guarujá é coberta de razão. E os secretários que lá estavam, o prefeito, enfim, um trabalho muito bem feito. Por outro lado, aqui em Santos, o impacto maior é a gente não permitir que existam desapropriações. A gente possa fazer esse novo trajeto que foi discutido na comissão das desembocaduras para que não tenha desapropriação. O prefeito Rogério Santos esteve aqui e disse pra gente, né, Rafael? Disse aqui que será zero. Exatamente. Só que antes de chegar a zero, eu moro na Ponta da Praia, muito próximo à balsa. Houve até audiência pública. Na época... Sim. Há 10 anos atrás, quando a gente se mudou, existia essa preocupação, porque a gente, 12 anos, tinha acabado de mudar. Imagina só, construir um empreendimento num local que poderia ser desapropriado. Então, isso é importante. Mas agora ficou a garantia do prefeito, disse que zero desapropriação. E tem que ser, por isso que a gente tem lutado muito. O edital, obviamente, vai ter que trazer essa possibilidade de alteração da desembocadura, porque a gente entende a importância da manutenção do projeto original por conta do licenciamento ambiental. Por onde ele sai? Pela Rodrigues Alves? Esse novo projeto tem uma saída na Rodrigues Alves e uma outra atrás. A desembocadura para a entrada de um lado e para a saída de outro. É mais fácil visualizando no mapa ali. Não é no mesmo lugar? Não, existe uma outra estrutura, desde que a gente consiga fazer essa alteração da desembocadura para garantir que não exista desapropriação. E essa é a nossa preocupação, porque aqui, obviamente, a CET acompanha o tráfego, a gente vai ter todo um trabalho em cima disso, mas a desapropriação é importantíssima. A gente tem uma população ali bem instaurada, a gente tem bem instalada, nós temos imóveis comerciais, associações, e o objetivo do prefeito Rogério Santos é que não haja desapropriação em nenhum local. E ao lado do Guarujá, do outro lado, vai sair para Vicente de Carvalho, para aquela área. Exatamente. Que é uma área que, assim, durante anos, e agora mesmo é uma área que ela não tem cresceu muito, claro, mas ela não está com um desenvolvimento tão grande quanto deveria, né? E nós aqui acreditamos e esperamos, claro, que essa obra ajude também o pessoal do Guarujá para ter um pouco mais de desenvolvimento nessa área. Mas o que também, além do túnel, da desembocadura, vai gerar também de, por exemplo, guarda de polícia naquele momento, porque você vai precisar ter ali na saída, né, numa área que é diferente, não é como é aqui no ferryboat, aqui na Ponta da Praia, você vai ter do outro lado, vai precisar mudar um pouco a estrutura. O que já tem pensado ali? Olha, quando a gente fala de segurança pública, neste quesito específico, a gente vai precisar trazer o Estado para essa mesa de conversa, não tenho dúvida nenhuma. Mas a Polícia Militar sempre se fez muito presente nessas questões. Então, eu não tenho dúvida que a hora que o desenvolvimento chegue lá, por conta dessa questão viária, e eu falo do desenvolvimento da mobilidade urbana, de toda essa estrutura, a Polícia Militar, obviamente, vai analisar os índices, a alocação, o quanto de pessoas passam por lá e vai traçar a melhor estratégia de segurança pública daquela localidade. Tenho certeza também que a Guarda Municipal de Guarujá ficará atenta a essas questões. E, obviamente, será um trabalho integrado. Eu não tenho dúvida que um túnel como esse também vai trazer monitoramento via câmeras, também vai ter toda uma estrutura tecnológica para dar a garantia necessária e a segurança por todos que por ali passaram. Só para a gente finalizar, a gente sabe que recentemente agora foi anunciado pela autoridade portuária a abertura de um concurso público e a prefeitura, ela tem algum planejamento para essa área portuária? Como é que funciona?
porque a gente vê que cada vez mais vocês estão investindo nessa questão do emprego. Mas queria até que você falasse dos especialistas que trabalham na prefeitura. É interessante falar sobre isso. Vamos lá, dentro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, a gente tem técnicos que militam na área portuária, alguns nomeados, outros de carreira, e que fazem essa função em especial da relação porto-cidade. Como todos sabemos, o porto é um órgão federal, mas que impacta no dia a dia das pessoas. Então não há como se falar hoje em Porto de Santos sem dissociar do dia a dia das pessoas. Então hoje, o que acontece? Nós temos alguns servidores que ficam lotados na Secretaria de Assuntos Portuários que fazem essa vez. Não existe um concurso específico, como fosse um especialista portuário, não existe ainda essa distinção. O que acaba acontecendo na prática são funcionários de carreira ou nomeados que têm esse conhecimento e empregam no dia a dia. O que a gente tem feito, na minha visão, é um divisor de águas, é levar a formação portuária para dentro do ensino fundamental público. A gente não tinha essa possibilidade até o ano passado e tivemos a oportunidade de assinar um convênio esse ano, levando técnicos da autoridade portuária, técnicos da Secretaria de Assuntos Portuários, para dar formação ao jovem do ensino fundamental e, ao final, uma visita monitorada embarcado ao canal de acesso ao Porto de Santos. Ou seja, a gente começar a formar não só aquele que vai trabalhar na secretaria, mas o jovem, para que a gente tenha uma consciência portuária, porque hoje o maior empregador da cidade é o Porto. A gente sabe que Santos tem 175 mil carteiras assinadas aproximadamente, sendo que 35 mil são do quinal do Porto. Significa que 20% da população é empregada pelo Porto de Santos. Assim, não é exagero dizer que 1 a cada 5 santistas trabalham no Porto. Por isso, quanto mais formação a gente tiver nesse sentido básica, melhor a gente vai colocar o jovem no mercado de trabalho em todos os seus aspectos. E parabéns pela iniciativa, porque realmente é pensar no futuro, né? É realmente pensar no futuro. O Porto cresce a cada dia. A gente sempre traz aqui sempre traz os recordes de escoamento, de tudo que acontece. Então, assim, é uma excelente iniciativa já pensando realmente no futuro, porque é o que a gente precisa pensar na frente, né, Bruno? Obrigado, é isso. A gente tem que pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Acho que esse é o caminho. Exatamente. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, esteve aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Agora, 8 horas, 1 minuto. Vamos fazer o seguinte, Rafinha, vamos dar aquela atualização final agora, ó. Trânsito em Balsa. Vamos começar pela Balsa para ver se o boletim da estrada chega, porque tá difícil a situação. 1h10 de fila do lado do Guarujá, só 5 balsas estão em operação. E do lado de Santos, 50 minutos. Está muito complicada amanhã desta quarta-feira para quem precisa das travessias. A gente não tem ainda a atualização da Ecovias, mas de acordo com o último boletim, teve congestionamento. Ainda está rolando lá do 54 ao 49, por conta de uma carreta quebrada, sentido São Paulo. Lentidão também, sentido São Paulo do 16 ao 14. E na Via Anchieta, também sentido São Paulo do 12 ao 10, do 20 ao 17. Tudo pelo alto fluxo de veículos. Na cidade... Na cidade continua, agora é 8 horas e 2 minutos, já o trânsito da divisa já começa a dar aquela complicada mesmo, né? A Carvalho de Mendonça também está bem carregada, estou vendo por aqui pelo Waze. Conselheiro Nébias também já fica um pouquinho mais complicado nesse horário, sentido centro. E como a Rafa falou, né? Fila na Balsa, então você tem ali a Avenida Dr. Ademar de Barros, para quem está no Guarujá, sentido a Balsa, já complicada também. 8 horas e 3 minutos para a gente encerrar o J-Mix. Está saindo aqui o nosso kit da Kiss New York. Para o Marcos Palmeira, até escreveu aqui, hein? Não é o ator, não. Não é o ator, né, Marcelo? Não. Mas é o Marcos Palmeira, pode retirar aqui até sexta-feira, dia 5, das 9 da manhã ao meio-dia. Final do telefone dele, 9045. Marcos, vem retirar seu prêmio aqui na Mix, tá bom? Rafa, amanhã, quinta-feira, 6 da manhã, a gente tá de volta com mais J-Mix. Beijo, tchau pra você. Beijo, tchau. Você ouviu Jornal da